Então, pegando o balão. História alternativa, versão 3. Eu tava vendo aquele filme Contos da Aia, né? Meu menino baixou no meu notebook, né? Também é outro filme também que dá um bug. Que conta ali, né, daquela geração de pessoas, né, que tomaram o domínio daquela cidade e religiosos ao extremo e criaram uma vertente, né, de culto religioso, de abuso das mulheres, né, abuso de todo tipo de coisa, gente. A mentalidade das pessoas, quando toma aquilo como lei, aceita. Ninguém toma atitude de mudar, poucos, né, alguns sim, sempre tem uns resistentes que tomam atitude de quebrar o programa. Então, gente, essas coisas já aconteceu na história. Já aconteceu, querido, querida. Olha a nossa igreja romana aí, que tomou o domínio da humanidade, né? Da realeza, né? Colocou reis, rainhas, quem eles quiseram, quem favorecia a igreja romana, né? O papado em si, né? E esse sistema de igreja romana é tão antigo, tão antigo, tão antigo, de Vaticano, de Papa, de jesuítas. É tão antigo, tão antigo, tão antigo. É antes, porque o Império Romano era o Império Germânico, era o Império Alemão. É que a história foi, ó... Conforme eles assumiram, né, o domínio do mundo... Eles contaram a história do jeito deles. Agregaram heróis de outras nacionalidades, de outros países, e agregaram como seus heróis, entendeu? E fizeram um remeleixo na história, fizeram a sua limpeza, entendeu? A limpeza da humanidade, né? É outro vídeo, tá? Outro canal que eu recomendo, tá? O canal Mente Aberta. Gente, se você quer ter como referência para aprender coisas ali, sobre os trem dos órfãos, os órfãos que foram levados, né, durante 3 décadas. Os trem dos órfãos levaram crianças, né, que não tinham pai, nem mãe, nem tio, nem tia, para povoar os Estados Unidos, para povoar a Europa em si, para povoar, né, as Américas todas. Crianças que maltrapilham. Gente, você fica pensando, que evento catastrófico esse que existiu, que gerou uma população tamanha durante 3 décadas, 30 anos de órfãos. E a gente vê ali, tá? A maioria é branco, tá? Não tem muito negro, não. Não tem muito, não tem negros. É raro, sabe? Nas fotos antigas que tem, tá? Na década... No ano, na história deles de 1900 e alguma coisa, né? Foi no 1916, 1900 e alguma coisa lá. Você não vê negros, não. É tudo branquinho, lourinho, tá? Então você fica pensando assim, né? Será que isso não aconteceu com ele? Aconteceu, gente. Aconteceu uma coisa extraordinária, entendeu? Com a Terra, que gerou essa amnésia. Ou foi orquestrada, eu creio que foi orquestrado sim. E no site da História Alternativa, que eu recomendo também, um site de História Alternativa, são historiadores de todo mundo, que tem documentos, tem mapas, tem livros antiguérrimos. Então ali eles trazem uma vertente de uma história que você não aprende em escola, nem faculdade, nem canto nenhum. Se eu tivesse a possibilidade de ter acesso a uma biblioteca dessas aí, que eles estão queimando também, né? Estão incendiando livros antigos, em línguas que inglês antigo, então não tem muita coisa em português, porque o Brasil também já vem há anos sendo detonado, coitado do brasileiro. Então, sem cultura própria. Então, vamos que vamos. Ali, então, aconteceu um evento que você achava catastrófico, horrível. Horrível. Que eliminou muitas pessoas, entendeu? O mapa da África antigo não tinha deserto de Saara, aquilo ali foi bomba atômica que explodiu ali. Sabe aquele olho do Saara? Aquilo ali foi uma bomba atômica que explodiu ali, entendeu? Há relatos. Teve explosões atômicas na Rússia, teve explosão atômica nos Estados Unidos, os Estados Unidos primitivo, tá?
Não é esses Estados Unidos. Estados Unidos não é aquela população branca, alva. O antigo, anterior, tinha os gigantes ali. Uma raça de gigantes. Que viviam nos Estados Unidos, gigantes de todas as nacionalidades, etnias, né? Não é nacionalidade, etnias. Negros, negroides, amarelos, ruivos, que foram totalmente dizimados. A limpeza ética, tá? Eles tentaram fazer isso com o negro também, mas não conseguiu. Mas eles diminuíram muito dos negros, os negros zulus, né? Os negros mesmo foram eliminados também. Os elfos também, uma raça de elfos, pessoa com as orelhinhas pontudinhas, demonizados, extermina. Então, os anões, ainda tem anãozinho daqueles que falam que tem doença de nanismo. A raça foi exterminada, só tem os resíduos. Os gigantes também foram exterminados, só tem resíduos, que eles chamam que é doença de gigantismo. Doença. Os com o corpo todo peludo, tudo eles falam que é doente, tudo que é diferente eles falam que é doente. Na Índia também teve explosão atômica. Inclusive, né, aquele deus Shiva, né, que tinha arma de destruição em massa, né, ele tinha um aparato de armas atômicas, gente. É por isso que de vez em quando lá na Índia acontece uns nascimentos de pessoas com uma anomalia realmente genética. Por quê? Porque teve resíduos ainda de radioatividade ali, entendeu? Ainda tem hoje. Então a história não é bem contada assim não, tá? Não teve Segunda Guerra Mundial, não teve, entendeu? Aquilo ali foi eliminação, foi uma limpeza étnica, justamente de um povo que existia na Alemanha, entendeu? Que não era essa mentalidade que tem aí hoje. Então não teve Segunda Guerra Mundial, teve uma limpeza étnica, sem falar também o que mataram nos campos de concentração de negros, isso não é relatado, não. Isso não é relatado. Ah, mas foram judeus, não sei o quê. Querido, quem orquestrou aquilo foram os. Tá? Financiados pela Igreja de Roma. Financiados pela Igreja de Roma. É interessante, né? Que o algoz hoje é a vítima. A história foi invertida. Tá? O algoz é a vítima. Tá? Vou te contar. Enquanto o lobo permanece calado, tá? A vítima vai ser sempre o Chapeuzinho, porque o lobo tá calado. O lobo não tem voz para falar. Então a coitadinha do Chapeuzinho Vermelho recebe indenização, é a perseguida, é a que ninguém pode falar, tadinha. É assim que tá a história hoje. E nós estamos diante de um outro reset. O reset que eu falo é um fim de história, a qual eles vão mudar os países, vão eliminar muito da população, tem muita gente aí, principalmente gente que eles consideram descartáveis, inúteis. Esse coronavírus já é uma grande orquestração, gente. Você diz para mim se você conhece alguém que tem esse coronavírus. É uma orquestração. Ah, então você concorda com o Bolsonaro? Eu lá, Bolsonaro. Eu concordo comigo. É com o Espírito Santo interior aqui, ó. O Altíssimo que está aqui dentro. É com ele que eu concordo. Então, isso daí foi um decreto já para preparar a população para o que vai vir aí. Mas eles vão usar o quê? Nessa arma. A tua energia, principalmente, o teu livre-arbítrio. Você tomando partido aí para ir brigar na rua, para ir discutir, para fazer passeata, para formar bloquinhos, para fazer guerra. A tua energia que eles estão contando, que vai fazer o trabalho por eles. Não se dê esse trabalho, querido, querida. Não se dê esse trabalho. Procure ser uma pessoa melhor amanhã, não participando de blocos. Nem feminismo, nem machismo, nenhum ismo. Fora disso. Fora dos ismos, abaixa os ismos. Fique na tua casa mesmo, mas não por causa de coronavírus, mas porque você precisa ter paz. Você precisa crescer internamente.
ser uma melhor versão, uma melhor pessoa. Entendeu? Procurar se entender mais, se ouvir mais, tá? Paz de arroxo.